A todos, né? Boa tarde. Agradeço a presença de todos, os colegas aqui do curso, a professora Suzilene está aqui com a gente, professora Tarine, professor Cláudio, professora Adriana, eu tinha visto. Adriana, abre aí a câmera um pouquinho. E outros professores que também não puderam estar aqui, mas tiveram aí alguns impedimentos. Os membros da nossa equipe, que é o Felipe, que está aqui também com a câmera aberta, o Renan, o Azaf e a Janaína. São os estudantes que compõem aqui o projeto Olhar 90, e também os professores que eu mencionei, e os outros que não puderam estar aqui, o professor João Batista, que é nosso coordenador, não pôde vir, o professor Leandro, que está em outro compromisso, e eu acho que só os dois, né, gente? Só os dois que não puderam estar aqui. Eu vou passar a palavra para o Renan. A gente sempre faz uma breve apresentação do projeto, porque sempre a gente tem alguém que está aqui com a gente pela primeira vez. Eu coordeno o projeto, mas todas essas pessoas que eu mencionei fazem parte da equipe. E o Renan, né, representando toda a equipe, vai fazer uma breve apresentação do projeto. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, professor Eduardo, seja bem-vindo, tá bom? Então, pessoal, para quem está de primeira viagem e para reforçar um pouquinho mais sobre o projeto Olhar 90, ele é um projeto de extensão, né, com público-alvo todos os estudantes, professores, toda a comunidade da UFMS. Não é necessário fazer uma inscrição para participar do projeto, é somente preencher a lista de frequência no final do projeto, e quem tiver a frequência mínima de 75%, ganha no final do projeto, que nesse ano é em novembro, né, de 2021, iria acontecer de abril até novembro, ganha um certificado de 20 horas. O que é o projeto Olhar 90, né? Ele tem como principal objetivo promover espaços como esse que nós estamos hoje, né, espaços formativos, né, visando aí aumentar, né, fortalecer, enriquecer o nosso desenvolvimento profissional. Como? Através de mesas, palestras, né, conversas, né, e, assim, é muito rico, é muito produtivo, né, as palestras estão sendo de suma importância para o nosso fortalecimento acadêmico, profissional, tanto na área de matemática como fora dela, né, tanto que o projeto tem esse título, né, Olhar 90, novas perspectivas, novos olhares, né, a partir da matemática, né. Acredito que seja isso, professora. Peraí, você falou um subtítulo aí. Olhar 90, novas perspectivas, é isso? E... É isso? Sim. Vou corrigir de novo aqui. Correto, professor. Ai, meu Deus. Obrigada, Renan, pela explanação. O projeto ele tem esse nome, Olhar 90, e aí a cada edição a gente procura ter digamos, uma temática para o projeto, e dessa vez diferentes perspectivas. Pessoal, se alguém precisar de comprovante de participação dessa palestra especificamente, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, e aí vocês mandam um e-mail para mim, quem for precisar de um comprovante, e aí eu envio por e-mail esse comprovante, tá? Para os demais que são acadêmicos do curso ou que já participam do projeto, que participarão até o final, a gente vai emitir o certificado ao final, tá? Eu gostaria, assim, em nome da equipe, de agradecer o professor Eduardo por estar aqui com a gente, participando, contribuindo. Para nós é um privilégio ter a oportunidade de ouvir. Eu acho que essa é uma das potencialidades, né, desse formato, a gente ter a oportunidade de ouvir pessoas que estão fisicamente longe da gente. Então, eu fico realmente grata por o senhor ter aceito o nosso convite, e eu vou passar a palavra para o Alírio fazer a apresentação do professor. Obrigado, professora. Tá bom, então, para todos, boa tarde, bem-vindos de novo a essa nova sessão de Olhar 90. Agradeço novamente ao professor Eduardo por ter aceito o nosso convite. Bom, então vou começar apresentando o professor Eduardo.
O professor Eduardo, ele se formou bacharel em física pelo Instituto de Física da USP, no ano 91. Ele completou doutorado em matemática pelo INPA, no Rio de Janeiro, no 1996. A área de pesquisa dele é os sistemas dinâmicos, particularmente a dinâmica unidimensional e em baixas dimensões. E, atualmente, ele é professor livre-docente no Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo. Ele se dedica a atividades ligadas à divulgação, né, da matemática, destacando-se a direção da Matemateca, da qual ele é um dos fundadores, a Matemateca do IME-USP. E, atualmente, ele é presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Matemática e Estatística da USP. E, então, professor Eduardo, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. E então passo a palavra para o professor. Muito obrigado, Alírio. Eu que agradeço o convite, né, pelo Alírio e todos os integrantes do projeto. Então, antes de qualquer coisa, pessoal, eu vou dar uma palestra que não é bem uma palestra. Bom, é quase uma palestra, mas pode ser um papo também. Então, vocês fiquem bem à vontade aí para levantar a pergunta, levanta a mãozinha, né, que a gente tem esse recurso, ou pode colocar no chat, tá? Na medida do possível, eu vou olhar para o chat. Se eu demorar para responder o chat, alguém me avisa, olha, tem uma pergunta lá, tá? É que às vezes a gente se distrai, né? Eu tenho 2 monitores e ele está um pouco virado aqui, eu acabo me distraindo, mas eu acho que eu consigo manejar tudo isso, tá bom? Eu queria fazer assim, tem essa questão do som do vídeo, né, que eu tinha colocado no PowerPoint, mas aí não aparece. Então, como eu ia apresentar esse vídeo? É um vídeo de 2 minutos no começo. Eu já vou apresentar o vídeo e depois eu tiro ele aqui e ponho a palestra, tá bom? Para não ficar entrando e saindo. Então, vou deixar aqui 2 minutos um vídeo para vocês verem. É uma exposição que a gente fez em 2014 e ficou muito simpático e ele dá uma boa ideia do conjunto do material que a gente tem. Então, vamos lá. Espera aí, onde eu vou, espera aí. Aqui. Eu até recebi um aviso, eu já falei para os organizadores, eu recebi um aviso de que minha conexão está instável, tá?
Então, tá combinado aí. Se eu travar, vocês me avisam que eu repito. É sempre muito rápido, mas às vezes eu preciso repetir o que eu falei. Então, deixa eu colocar agora. Então tá. Vamos ver se eu acertei agora. Eu fiquei na dúvida se era novas perspectivas ou diferentes perspectivas. Qual que é? Tá certinho, professor. Então, tá bom. Muito bem. Então, eu já fui apresentado pelo Alírio. Só complementando que eu faço parte dentro do Instituto de Matemática e Estatística, da USP, do Departamento de Matemática Aplicada. É um departamento que tem muita gente de matemática pura também, não é um departamento puro de aplicada, tá? Então tem de tudo lá. Muito bem. Só um pouquinho, mais uma coisinha para eu acertar aqui. Tá. Ok. Perdão, tô me adaptando aqui. Bom, então o que vocês viram foi um vídeo da exposição de 2014, e é um vídeo muito bacana, porque em 2 minutos você tem uma ideia geral do que a gente faz, então eu vou tentar agora aprofundar um pouquinho mais, contar um pouco da nossa história, fazer algumas relações e talvez deixar uma semente aí para vocês, tá? Então, eu juntei algumas imagens a mais aqui, começando pela mesma exposição, para vocês apreciarem um pouco mais. Tá? Vocês estão vendo aqui um jogo da velha tridimensional 4x4x4, e ali tem aqueles ladrilhos que vocês viram no filme, experimento de probabilidade, tem coisas ligadas a formas, primeiro ano, né, da graduação, essas quádricas, simetrias, topologia, e assim vai. Bolha de sabão, porque tem a ver com geometria diferencial, mas também tem coisas com geometria clássica também. Também eu quis trazer umas fotos de interação com o público, porque esse vídeo não traz a interação com o público, só para vocês verem aí um pouco a cara das crianças, né, a maneira como elas se envolvem. Mas não só as crianças, né, os grandões também. Eu sempre me orgulho quando o fotógrafo consegue capturar essas expressões. Olha essa menina aqui, que gracinha jogando aí. Desafios, né, aqui é um desafio das pontes de Königsberg, que a gente fez uma adaptação. Teoria dos nós. Essa exposição, ela envolveu um pouquinho, ela teve que envolver um pouco de dinheiro, de verba, né? Você vê que aí tem uma adesivação. Foi num espaço que é um espaço, um saguão da reitoria, que foi criado para ter exposições. E a nossa foi a primeira. A gente inaugurou esse espaço na reitoria. Inclusive, nós deixamos umas paredes de MDF para eles, que eles usam até hoje lá. Então, foi uma experiência muito bacana. Aqui é uma foto já que a gente se apresentou em São Carlos, no CDCC, que é um centro de difusão científica. Para quem não conhece direito a USP, a gente tem a matemática, o IME, onde eu estou, é na capital, mas também tem o ICMC, que é o Instituto São Carlos, né? Não sei se todo mundo sabe disso. Aqui é um experimento de probabilidade bem conhecido, chama Tábua de Galton, para mostrar a distribuição normal. Tem bastante foto com bolha de sabão, mas é porque as fotos ficaram boas, então acabou entrando bastante. Aqui é um experimento um pouco diferente, chamado Árvores de Steiner. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada peça, tem um universo de informações aí, né, que as placas de Chladni, que eles tocam a placa e formam os padrões em cima dela.
aí um elipsógrafo. Aqui é um kit, esse é um kit adquirido, a gente comprou um kit para montar poliedros, tá? Chama Polydron, depois se vocês quiserem me escrevam, eu passo a dica. Infelizmente, a gente só pode comprar no exterior, tem que importar. A gente conseguiu importar uma certa vez, mas a gente gostaria até de comprar mais, mas é difícil importar coisas no Brasil, né? Principalmente em instituições públicas. Aqui foi numa última exposição no Centro Maria Antônia. Centro Maria Antônia é um centro cultural da USP, que fica numa região central da cidade. A gente fez essa exposição. E a gente criou um cantinho para o pessoal tirar suas selfies e postar no Instagram, com plaquinhas, com frases, algumas frases prontas. Então, uma delas aí, vamos aumentar o número de meninas nas exatas, né? Fazendo uma campanhazinha. Aqui é uma experiência de probabilidade. Mas eu acho que vocês têm que prestar atenção, e esse aqui é um exemplo que eu adoro, essa foto, uma foto antiga, inclusive foi escaneada. Olha a expressão do menino, olha a cara de satisfação, de relaxamento, de prazer ali brincando com os ladrilhos, né? Então, para mim, essa foto é emblemática por causa da cara dele aqui. Muito bem. A gente trabalha... Eu estou começando meio assim, caoticamente, e depois a gente vai organizando as ideias, mas... Elementos que eu gostaria de falar, que a gente trabalha com monitores. Os monitores são alunos tanto da graduação quanto da pós-graduação. O IME tem muitos cursos, né? O IME tem licenciatura diurno e noturno, tem o curso de aplicada, diurno e noturno, tem estatística, tem computação e tem a matemática pura, bacharelado. E tem também todos os cursos de pós nessas mesmas áreas. Em vez de licenciatura, claro, a gente tem um mestrado profissionalizante de ensino, tá? E os outros mestrados e doutorados das outras áreas, aplicada, pura, estatística e computação. Então, os monitores são alunos que vêm de qualquer lugar do IME. E o que é interessante é que os monitores acabam sendo grandes contribuintes de ideias, né? Porque são os monitores que realmente trabalham com o público. Eu não fico, eu entro lá, interajo e tal, mas daí eu caio fora, né? Quem cuida mesmo de interagir com o público são os monitores. E eles trazem ideias, eles contam de uma maneira diferente, eles descobrem maneiras de contar para as crianças que a gente não tinha pensado, e aí a gente passa a adotar também. A gente aprende muito com os monitores. Em especial, essa monitora foi também estagiária da matemática. Então, para começar a organizar as ideias, deixa eu só contar um pouquinho institucionalmente, né, como é que a gente se organiza. A Matemateca, atualmente, né, desde acho que 2013, ela é um centro, oficialmente um centro do IME, chama Centro de Difusão e Ensino Matemateca, está no regimento da unidade, certo? E tem um diretor, tem um conselho diretor, eu sou o diretor, tá? Tem a minha vice-diretora, que é a Débora. Por enquanto, até hoje, são sempre os mesmos, eu e a Débora, e outros professores que integram esse conselho diretor, que representam os 4 departamentos do Instituto, né, Estatística, Computação, Aplicada e a Pura. E a gente tem uma flexibilidade regimental para, se tiver representante da computação, ótimo, se não tiver, tudo bem, né? A gente consegue ter um quadro móvel, não necessariamente o mesmo número de elementos sempre, para poder acomodar pessoas que desejam participar. Temos uma funcionária atualmente, e uma estagiária, e essa estagiária atual e 2 anteriores foram também alunas da licenciatura, mas a gente também teve de outros cursos do IME. O estagiário é que ajuda a tocar, cuidar das coisas. Em termos de mídia, deixa eu já divulgar, fazer o merchandising. Temos um e-mail, mas assim, qualquer coisa, gente, é só entrar em contato aí que o Alírio tem o meu e-mail, o resto está resolvido, tá certo? Tem meu e-mail, está resolvido. Nós temos um site, Matemateca, não tem www, tá?
E temos um canal no YouTube também. O canal, gente, não adianta anotar, né? É só procurar, dar a busca lá que acha. Tem uma conta no Instagram, então, por favor, depois da palestra, podem, por favor, seguir esse perfil maravilhoso. Tem um elemento a mais que as pessoas não costumam falar. A gente não tem Twitter, nem Facebook, nem TikTok, tá? Mas tem um elemento diferente que pouca gente conhece, que é o Wikimedia Commons. A Wikimedia é o guarda-chuvão que tem o Wikipedia em particular, mas tem o Wikilivros, o Wikcionário, o Wiki, um monte de coisa, tá, gente? Tem o Wiki se vocês entrarem lá, olharem do lado esquerdo, vocês vão ver um monte de coisas Wiki que tem. Não é só o Wikipedia. O Wikimedia é um movimento. E também lá tem a Wikimedia Commons, que são imagens e vídeos, é um repositório de imagens e vídeos que serve de base para todas essas wikis, principalmente a Wikipedia. Então a gente tem lá muitas fotos do nosso acervo na Wikimedia Commons, que podem ser usadas, é uma licença Creative Commons, tá? Tem o jeito de atribuir crédito, e é usada em artigos da Wikipedia também. Então é muito bacana porque dá muita visibilidade para as peças e para as nossas imagens. Bom, não sei se está muito pequena essa letra, mas acho que é mais esse slide, né? Então, deixa eu só dar um breve histórico, né? A gente começou a pensar nisso em 2003, na verdade um pouco antes. Eu desde 2000, quando eu ingressei no IME, eu pensava em fazer alguma coisa desse tipo, inspirado por exposições que eu tinha visto no exterior, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas, em particular, em 2002, veio ao IME por um mês uma exposição francesa itinerante, que tinha 2 cópias passeando, e alguém organizou lá, um colega organizou, de ficar um mês no IME. E aí foi interessante porque eu já tinha essa ideia de fazer aquelas coisas, e aí uma colega minha, a Débora Rafael, que eu de vez em quando vou falar dela, também se interessou muito. Será que a gente não pode fazer essas coisas aqui no IME? E aí um colega em comum, porque eu era muito novo, eu estava 2 anos, 2, 3 anos no IME, um colega que sabia do meu interesse colocou a gente em contato, e aí, em 2003 surgiu um edital que era esse programa ProLab, que era para reequipar laboratórios didáticos, né, no sentido, provavelmente, de alguém que percebeu que tinha muito laboratório didático da USP. Isso é um edital interno da USP, da Pró-Reitoria de Graduação. Muito laboratório didático devia estar lá precisando de uma atualização, então surgiu esse edital com esse nome. A gente não estava reequipando nada, porque a gente não tinha um laboratório, e a gente não chegou a formar um laboratório didático propriamente dito. A gente nunca chamou a Matemateca de laboratório didático, embora seja também, né? É um acervo, é uma coleção, é um laboratório didático, né? Mas ele não é estruturado para ser um laboratório didático. Mas, enfim, a gente entrou no edital e estava sobrando dinheiro nessa época, estava muito tranquilo, e a gente foi indo. Esse edital foi renovado em alguns anos, e a gente sempre conseguiu verba. O mais difícil era gastar o dinheiro, não era conseguir, né? Era conseguir fazer as peças, porque cada peça é uma história, é complicada, e o ritmo é muito mais lento do que você está esperando num projeto, que em geral é 1 ano, 2 anos, enfim. Depois a gente conseguiu ainda 2 editais do CNPq. Nos anos 2000 foram vários editais de popularização da ciência que saíram e depois acabaram. A gente ganhou 2 deles, e também isso ajudou muito com a verba e com o drive aí, né, da coisa. Muito bem. Veja, a gente, entre apresentar o projeto, ganhar o dinheiro, ainda estava em 2003, mas a gente começou a juntar nossas pecinhas, nossas atrações, e nossa primeira exposição só foi em outubro de 2004, no próprio IME, a gente montou uma, e no mesmo mês a gente viajou para Salvador e expôs na Bienal, segunda Bienal da SBM, em Salvador. Eu não vou mostrar todas as nossas exposições, só um flash aqui.
Esse aqui foi interessante, que a Estação Ciência, que não existe mais, que era um órgão da USP, foi um congresso de museus de ciência, de centros de ciência, e convidou a Matemateca para ir, e a gente foi. Né? Levou algumas coisas. Tal. Eu não fui lá, quem foi foram meus colegas. E foi aí que a gente percebeu também como a Matemateca servia para o público fora da graduação, porque a gente estava muito focado na graduação. E, de repente, a gente viu essa coisa funcionando com criancinha, né? Criancinha chamando os pais no fim de semana para ver, olha que legal, não sei o quê. Então, a gente percebeu que a gente tinha um potencial grande para atingir um público, mesmo com peças muito voltadas para a graduação, atingir um público que fosse das crianças também, né, do ensino básico. Daí a gente começou a ter uma carreira, né, digamos assim, de viagens. A gente fez muita coisa em São Paulo, obviamente, muitas exposições no IME, mas a gente também viajou um pouco. Essa aqui é Federal de Goiás. Eu não me lembro agora exatamente que evento que era. 2006 talvez fosse a Bienal. Estou na dúvida, agora não me lembro. Teria que procurar aqui nos meus arquivos. E teve em 2009 em Campo Grande. Quem articulou foi eu não me lembro direito, mas a gente tinha a Elvia, né, que depois ela se aposentou no IME e foi ser professora em Campo Grande. E foi até bacana, porque para ir para Campo Grande a gente usou aviões da FAB, para ir e voltar. As peças, né, não a gente. Acho que foi a professora Elvia, que articulou lá com uma parente que... Opa, travou? Travou aqui. Tá, estou de volta, pronto. E articulou, então, de graça, a FAB fez isso para a gente. O pior foi a gente teve que pagar para a própria USP, para a USP transportar para o aeroporto. E o motorista ainda estragou umas mesas, né? Então a parte mais fácil foi usar os aviões da FAB. Mas foi uma exposição em Campo Grande. Bom, a gente teve, sem querer fazer queixas, mas as fontes... temos aqui lembranças. Primeiro colóquio de matemática do Centro-Oeste. Boa, obrigado. Você viu a Matemateca lá, Leandro? Em Campo Grande? Que bacana. Então temos aí testemunhas. Bom, a partir de 2015, gente, a gente sabe que o Brasil entrou numa rota meio ruim. Então a gente teve, infelizmente, a gente tinha até dinheiro que foi confiscado internamente na universidade, porque as contas da USP estouraram. A gente estava a 114% do orçamento, estava um horror. Atualmente houve um equilíbrio e finalmente a gente está com folga orçamentária, né? Folga entre aspas, né? Pessoal, espera aí, deixa eu rapidamente. Alô? Entrega, eu já vou pegar daqui a pouco. Obrigado. É que se eu não atender, ninguém atende, vai ficar tocando. Espera um pouco. Desculpa. Então, as fontes secaram, né, desde 2015, e o que atualmente a gente tem, o único recurso fixo que a gente tem, na verdade não é fixo, a gente tem uma conta na Fundação de Apoio à Universidade, que é uma conta para doações. Tá? Então, não é uma conta muito simples de doar, não é aquela que você fala, eu quero doar R$20, porque, na verdade, tem que assinar um termo, tem que mandar o termo fisicamente por correio. Então, para doações um pouquinho maiores, fiquem tranquilos, eu não estou pedindo doações para ninguém aqui, tá? É só contando para vocês. E aí a gente tem um pouco de dinheiro aí, mas dá para fazer uma reforminha de alguma peça que quebrou, mas não dá para fazer um projeto, porque a gente não teve grandes doações ainda. Tá? E o nosso desejo é um espaço de exposição permanente. A gente gostaria, na verdade, de
ter um pequeno museu. Esse é o nosso sonho Bom, na verdade, desde que eu entrei no IME, é um sonho ter um espaço desse. E, infelizmente, a gente já teve até um projeto de prédio para o IME, de um bloco novo, em que está planejado que a gente vai ter um espaço, mas justamente foi nessa época que a verba, primeiro parecia que tinha muito, depois não tinha nada, né? Então, é sempre o nosso desejo, porque a gente acha que a gente vai funcionar de uma maneira muito melhor se a gente tiver um museu fixo, onde as escolas possam visitar, etc. Nessa exposição que eu mencionei em março do ano passado, que foi interrompida por causa da pandemia, as escolas começaram a agendar, a gente fez uma boa divulgação, chegou um momento que a gente não tinha espaço na agenda mais para agendar as escolas, a gente começou a recusar visitas escolares, o que é horrível, né? A gente ia expor apenas 3 semanas. Então, deu dó no coração de começar a recusar. Daí veio a pandemia e aí as escolas que tinham agendado foram cancelando. A gente chegou a ter um bom público, mas teria muito mais, né? Então, assim, seria muito bom o espaço permanente, porque você permite que as escolas se planejem e visitem, façam um trabalho também prévio e posterior com os alunos, em função do material. Seria muito melhor. A USP tem grandes museus, mas tem também pequenos museus. A gente seria um desses pequenos museus, né? Uma breve pincelada, né? O que fisga alguém, né? Como é que funciona essa história da exposição de matemática, né? Eu vejo aqui 3 vertentes, né? Primeiro, o desafio, tanto o desafio lúdico, né, de jogar com o outro, de tentar ganhar, ganhar num sentido bom, gostoso do jogo, né, da competição saudável, ou resolução de problemas, né? Eu quero aqui essa caixa que está à direita, se você encaixar os blocos todos no lugar certo, acende uma luz, tá? Então o pessoal fica doido para acender a luz. Aqui você tem que associar gráficos que estão nesses blocos com as legendas que estão na frente dos buracos aqui. E tem a ver, então são gráficos e funções, enfim. Aqui no nível elementar, praticamente é um pré-cálculo, né? Essa peça é um pouco mais difícil para ensino médio, a gente não costuma expor em exposições que tem ensino básico, ela serve mais para o pessoal que está entrando no primeiro semestre da graduação em exatas, né? Então, além do desafio, tem a beleza das formas, das estruturas, né? Essas montanhas de areia, você vai colocando areia até ela estabilizar, aí faz uma forma específica. Tem as quádricas, né? As superfícies quádricas, enfim. E também, mais um aspecto, são os fenômenos, né? Como é que os fenômenos físicos, a matemática se relaciona com os fenômenos físicos, né? Como ela modela esses fenômenos. Tem aqui um exemplo de um circuito caótico, circuito elétrico caótico, e aí do lado aquele tabuleiro de Galton que eu comentei antes. Bom, então, as nossas prioridades são encantar, estimular, motivar para a matemática. A gente não se coloca no papel de ensinar. E até é estranho, né? Eu estou falando aqui com o pessoal da licenciatura, fala, ué, vocês não querem ensinar? Não, a gente tem um monte de gente querendo ensinar, e a gente também ensina dentro da nossa graduação. Mas com a matemática a gente não está querendo ensinar, a gente não quer, olha, a pessoa entra aqui e vai sair sabendo tal coisa. A gente não tem essa pretensão. A gente quer que a pessoa se divirta, se encante e saia, nossa, matemática é tudo isso? Que bacana, que legal, né? Porque, na verdade, isso vai também ajudar a pessoa a aprender, né? Para ela ser ensinada, ela precisa estar motivada. Então, a gente está trabalhando com essa premissa, né? Que é anterior ao ensino. Agora, na graduação, por exemplo, ou num contexto específico de uma oficina, dá para ensinar. Pega uma peça, dá para explorar. Posso
Tem algumas que você passaria dias aqui falando sobre ela. Tem muito conteúdo, mas aí teria que olhar um conteúdo específico de uma peça, de uma atração, e aí trabalhar isso aí. Numa exposição, a gente não pretende que as pessoas saiam sabendo. Tá? Agora, isso traz um bônus, né, de que a gente não tem restrição nos assuntos tratados. A gente está falando de matemática de qualquer nível. O importante é que a peça seja interessante, seja bonita, ou seja lúdica, ou seja um fenômeno surpreendente, né? Então não tem restrição dos assuntos. A gente vai olhar para assuntos que nem são ensinados na graduação normalmente, às vezes nem na pós, né? Depende. Às vezes um assunto específico que não é de um curso regular de nenhum, nem de graduação, nem de pós, nem de ensino básico, enfim. Mas o que é interessante é que com isso a gente consegue, trazendo essa beleza, né, das coisas, dos objetos, transpor aquele formalismo, porque muita coisa você só vai conhecer, só vai apreciar se você tiver passado por toda uma formação de formalismo, de linguagem matemática. E muitas vezes as pessoas, primeiro, não estão interessadas, segundo, podem não conseguir, né, ou não estão motivadas para isso. Enfim, então como é que você mostra que a matemática é bonita? Você vai ter que esperar todo mundo aprender toda a notação, toda a linguagem para chegar em algum lugar? Como é que eu falo de topologia? Então a pessoa vai ter que aprender o que é homeomorfismo, vai ter que aprender o que é uma transformação contínua. Não dá, né? A gente quer... Porque lá do outro lado tem uma coisa linda, tem aquelas formas lindas. Então, né, não vamos ficar aqui botando todos os ladrilhos da calçada para a pessoa chegar do outro lado, né? Então é essa a nosso espírito. E para exemplificar, pega, por exemplo, essa peça aqui, né? O que vocês estão vendo? Fala aí. Bate pronto. Uma coisa bonita. Ninguém vai dar palpite? Uma coisa bonita que parece um pouquinho de ilusão também de ótica. Porque às vezes parece que eu vejo uma coisa, outra hora parece que eu vejo outra. Cuidado que aqui, na verdade, tem uma cópia dela que está do lado, tá? Eu peguei só uma. Tem um reflexo. Não, deve ser parte da outra, né? Oi, Alírio. Eu ia falar que pode ser que tenha alguns espelhos, porque está refletindo, não sei. Então, não, é que eu... Não, tá. É que a foto também é difícil tirar, porque aqui é um objeto de acrílico, um sólido platônico, né? Então, veja, a gente vê primeiro uma coisa bonita, né? E o que eu queria mostrar aqui um pouco com essa peça é assim, desde uma criancinha até um colega matemático, a gente pode falar sobre essa peça, a gente pode parar onde a gente quiser, na verdade, ou pode seguir um caminho que a gente quiser. Então, primeira coisa, vocês estão vendo esse invólucro de acrílico, é um dodecaedro, que é um dos sólidos platônicos, né? São 12 pentágonos regulares formando o dodecaedro. Tem toda aquela história do Platão, os elementos. São 5 sólidos platônicos, né? E 4 elementos. Mesmo assim, o Platão conseguiu associar um sólido para cada elemento, e aí o dodecaedro ficou um treco que eu não sei dizer o que é, a divindade, não sei o que é. Enfim, para casar 4 com 5 fica complicado, né? Mas, enfim, então, vocês veem, primeira coisa é um sólido platônico, então tem muita coisa para ser dita. Aí eu falo para vocês, olha para o verde. O que vocês estão vendo no verde? Que figura geométrica que é essa? Tudo bem, vamos dar o desconto da foto. Se tivesse ao vivo, seria mais fácil. Um cubo? Todo mundo está vendo um cubo ali no verde? Uma pirâmide? Não, justamente aqui não dá para ver o resto da peça, mas é um cubo, tá? É um cubo, o verde ali, tá vendo? Ó,
Deixa eu... já conhece essa imagem pessoalmente, não vale. Não vale. Mas olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma face do cubo, ó, esse quadrado. Aí tem outra face do cubo aqui, ó, outro quadrado. Aí outra face do cubo aqui, tá vendo? Claro, ela está interrompida por um monte de outras coisas, mas se vocês ignorarem tudo, vocês estão vendo um cubo. Agora olha para o vermelho. Outro cubo. Amarelo, outro cubo. Azul, outro cubo. Rosa, outro cubo. São 5 cubos que estão ali entrelaçados. Tá certo? Professor Eduardo, deixa eu ver se eu entendi. São cubos grandes, então, que vão sendo meio que quebrados por outras partes de cubos. É, como se eles se atravessassem, né? É como se não tivesse barreira física. Eles podem... Os 5 existem no mesmo espaço, aí, mais ou menos, né? Tem uma baita intersecção aí no meio entre eles. O que vocês estão vendo é a união dos 5 cubos, tá? E se vocês olharem para uma aresta, o que é a aresta do cubo? Pega essa aresta do verde. Ela liga aqui um vértice do pentágono, dessa face, até a outro vértice. Então, ela é uma diagonal da face, de uma das faces do dodecaedro, tá certo? Então, todos esses cubos são 5 cubos, cada cubo tem 12 arestas, 5 vezes 12, 60. Então, se vocês contarem o número de arestas, o número de diagonais de face do dodecaedro, vocês vão achar 60. Então, todas as diagonais das faces do dodecaedro estão formando esses 5 cubos. Legal. Veja, eu estou indo meio rápido aqui, mas para mostrar como a coisa vai avançando e como tudo isso é material para ser discutido, que pode ser discutido com criança, com jovem ou com quem quiser. Aí, veja, como eu disse, tem uma outra peça igual aqui do lado. E essa aqui, ó, ela está enfiada, né, nessa plataforma giratória com o vértice lá embaixo. Um dos vértices do dodecaedro está enfiado aqui embaixo, o outro aqui lá em cima na vertical, tá? Vocês estão vendo meu mouse? Não? Ué, o que está acontecendo? Ah, eu devia estar na apresentação, peraí. Ah, eu estava usando o mouse e não sabia que vocês não estavam vendo. Ó, tem um vértice aqui embaixo e tem um vértice aqui em cima, então tem esse eixo aqui, né? Se eu olhar de cima, eu vou ver algo que nem isso aqui, ó. 3 pontas saindo do vértice, tá? Então, aí vem um desafio, né? Fala assim, olha, tem essas 2 peças, são iguais. Essa aqui não está aparecendo muito, essa outra. Coloca as 2 na mesma posição, ou se não assim, põe uma fixada e fala, põe a outra na mesma posição que essa. Gente, isso aí parece trivial, mas não é. Mesma posição, eu estou dizendo, com todas as cores na mesma posição. Sabe por quê? Porque tem 60 possibilidades para a pessoa fazer. Ele tem 20 vértices para... o dodecaedro tem 20 vértices, então ele pode escolher qualquer um deles para ficar aqui embaixo, por exemplo. E ele ainda tem 3 posições, porque aqui, cada vez que eu rodo o dodecaedro, 120 graus, num eixo como esse, em torno desse eixo, ele volta para a mesma posição, é um eixo de simetria. E aí a gente está querendo discutir justamente esses eixos de simetria, essas simetrias do dodecaedro. Então, tem 3 ângulos possíveis para você colocar e 20 vértices possíveis para colocar. Então, são 60 posições possíveis, tá? Então, já isso é uma grande dificuldade. Como é que você mexe, coloca ali dentro? Muito bem. Aí, a gente faz a brincadeira que a gente chega na questão da simetria. Você roda a peça 120 graus, o invólucro volta para a mesma posição, mas quando você faz isso, todas as cores trocaram de posição. Todas ou algumas delas, né? As cores mudam de posição quando você faz uma simetria do dodecaedro. Ou seja, você permuta as cores. E aí você começa a fazer uma associação entre as simetrias do dodecaedro e as permutações. E qual a teoria que está lidando com tudo isso? É a teoria dos grupos. E o que você está fazendo é um isomorfismo. Enfim, você começa a subir, escalar onde você quiser, né? Então, eu só estou mostrando isso para mostrar para vocês
para ilustrar para vocês como cada uma das peças pode fazer a discussão andar de acordo com o interlocutor. Depende do interlocutor. Se eu tiver uma criança de 5 anos, eu não vou falar em grupo de simetria. Mas eu também posso botar a peça lá na posição, junto com a criança, e rodar e falar, nossa, o que aconteceu com as cores? As cores trocaram de posição. E a criança vai se maravilhar com isso. Eu não preciso falar em isomorfismo de grupos, tá certo? Então, é esse ajuste que as peças permitem que a gente faça. Pode fazer uma oficina, a gente às vezes dá aula sobre isso. Tem uma professora, a Lúcia, que está na equipe, ela é fascinada por isso, porque ela é dessa área de álgebra, e ela dá o curso de teoria de grupos, e ela usa essas peças, ela faz origami, e usa o origami para falar de simetrias, tá? Então tem tudo isso. Quem quiser ver um pouquinho, tem um vídeo no YouTube em que eu faço uma oficina com estudantes de ensino básico no INPA, quando foi lançado o Congresso de Matemáticos, o ICM 2018, teve um lançamento lá em 2015, e aí eu fui convidado, fiz uma oficina lá com as crianças, tá? Deixa eu voltar aqui para a guia. Pronto. Deixa eu divulgar aqui, eu e a Débora, a gente escreveu um artigo na Revista de Cultura e Extensão da USP, em 2015, que chama O que é uma exposição de matemática, que conta um pouco essas coisas que eu estou falando também para vocês, tá? Então, quem tiver interesse, é aberto, dá para baixar o artigo. Agora, deixa eu contar um pouco no mundo, para dar um panorama rápido. Não está muito atualizado isso, porque eu não sei realmente o que está acontecendo nos detalhes, mas vamos pegar aqui um pouco para trás, né? Nos últimos anos, várias iniciativas parecidas de criar museu de matemática surgiram. A pioneira foi essa de um casal de arquitetos, na década de 60, que foi patrocinada pela IBM. Aqui tem uma foto de uma faixa de Möbius com um trilho de um trenzinho que anda na faixa de Möbius. Então, ele dá a volta, daí ele aparece pelo outro lado. E tem até um vídeo, uma câmera que vai mostrando o vídeo. Eu acho que talvez seja esse computador, alguma coisa aqui. E tem cópias dessa exposição. Acho que essa aqui é uma cópia em Boston. Na década de 70 já surgiu na França, no Palais de la Découverte, que é um museu de ciências, exposição da França. Eu fui lá também. Essa é uma outra francesa já da década de 90, no Parque La Villette. Foi dessa que saiu aquela exposição itinerante que passou pelo IME e ajudou a inspirar a gente. Essa peça em particular, que é uma roda caótica, né? A água vai entrando nos copos e saindo pelo fundo dos copos. E gira um moinho, como se fosse um moinho. Só que o moinho às vezes volta, né? Ele não fica girando para o mesmo lado. Ele gira um pouco para um lado, daí ele volta, gira para o outro, etc. Depois eu vou mostrar que a gente tem essa peça, apareceu também no nosso vídeo. Esse aqui é um museu na Alemanha, com o qual a gente se identifica bastante, porque tem o tipo de proposta, de materiais é muito parecido. Eles fazem umas coisas bem grandinhas, o que é bacana também para interação. Isso aqui é para mostrar uma parábola, uma hipérbole, uma cônica, né? Bonita, né, essa peça, né? Você gira o quanto você quiser e você obtém parábolas, hipérboles e elipses, né? Isso em Gießen, eles ajudaram também a formar esse outro museu aqui, que é em Dresden. Aqui é uma peça de metal que a pessoa entra dentro, tá? Esse aqui é muito bacana. Agora já é uma exposição fixa, mas eles eram itinerantes que nem a gente. Muito parecidos com a gente, com mesas, né? E chama Maca, eu não me lembro a abreviação. E foi construído por
professores de ensino médio, uma associação de professores de ensino médio que se reuniu e começou a fazer coisas. E um dos professores também era o artesão do grupo, ele que faz as peças, né? O que facilita muito as coisas. Depois eu falo também sobre isso. E para fechar aqui os exemplos, tem o MoMath, que foi inaugurado no final de 2012 em Nova York. Eles têm uma proposta muito fechada para 9 a 13 anos, eles trabalham muito com criança, mas aqui tem crianças até menores. Então, realmente, ali é para ser uma diversão, né? Essa é a bicicleta de roda quadrada. Bom, eu queria falar um pouquinho de uma parceria que a gente fez com a Faculdade de Arquitetura da USP, que é a criação de uma disciplina. Eles têm lá, aqui vocês estão vendo eu, a Débora e o Arthur, o professor Arthur. Eles têm lá um laboratório de modelos e ensaios, que é onde eles fazem as maquetes, os projetos, tudo, né? E eles têm essa característica parecida com a nossa, que é essa coisa de ir do abstrato para o concreto. Eles projetam e fazem, experimentam. Então tem uma afinidade muito grande. E a partir daí a gente foi construindo essa disciplina. Você vê aí que os alunos, como é que funciona, né? Os alunos se dividem. A gente faz uma dinâmica para os alunos se dividirem em grupos e eles bolam um projeto. E a gente não dá um tema, a gente simplesmente fala, olha, faz uma coisa meio que com matemática, arquitetura ou design, faz uma coisa aí no meio do caminho. Mas pode ser, na verdade, quer dizer, qualquer projeto físico é um projeto de design, né? Então, alguns tentam se inspirar um pouco na matemática, outros vão para um caminho, eles vão para a internet, buscam inspiração, etc. E eles começam a fazer os projetos ali com protótipos, fazendo tudo na hora. Não é aquela coisa, primeiro eu vou desenhar, depois eu vou pensar nas medidas, depois eu vou pôr no computador, depois eu vou... Não, peraí, vamos fazer isso? Então, peraí, pega um papel, pega a cartolina, a tesoura e começa a discutir, né? Então, tem essa característica em que a gente trabalha muito a construção do projeto. E a ideia é que no final do semestre eles apresentem um objeto. A gente faz uma exposição, uma mini exposição. A última aula de 4 horas, né? É uma mini exposição, ou no IME ou na FAU, que é a Faculdade de Arquitetura. Mais para frente, eles já começam a tentar, às vezes eles precisam usar CNC, que é não sei se vocês sabem, a Halter, né? Numérica, corte a laser, etc. Ou se não, vai no serrote mesmo, né? Tem todos os equipamentos ali no LAME. Aqui, é só para ilustrar, né? O professor Arthur jogando, o professor Arthur é da FAU. Os alunos resolveram fazer um jogo baseado naquele problema das 3 portas, Monty Hall. O pessoal chama de porta do Silvio Santos, não sei se vocês já ouviram falar desse. Que o cara tem que... Ele sorteia uma porta, daí o Silvio Santos fala, não, você quer trocar de porta para ver se ganha o prêmio, daí a probabilidade é a mesma, não é a mesma, enfim, não sei se vocês já ouviram falar disso. E baseado nesse problema, eles criaram um jogo de tabuleiro. Só que criar jogo, gente, não é uma coisa fácil. Porque você bola a regra, daí a regra às vezes favorece muito um jogador, desequilibra numa situação, você tem que equilibrar. Então é complicado fazer um jogo. E o Arthur foi lá testar, vamos ver se funciona esse jogo. E é incrível, porque esse grupo, depois, eles escreveram a regra do jogo, e eu fui ler e falei, gente, isso não está claro. Vocês têm que escrever a regra do jogo como se estivesse escrevendo matemática, escrevendo um teorema, não é assim. Vai ver regra de jogo por aí, você não entende, né? Sempre tem uma falha, você fala, ué, o que acontece nessa situação? Não fica claro, né? Então, trabalhar a regra de jogo é algo que é importante, eu descobri isso depois, que é importante para você trabalhar a lógica. Para trabalhar, assim, imaginar o outro também lendo o que você está escrevendo, né?
Como é que você explica todas as situações possíveis para outra pessoa, né? E foi algo que eu não tinha tanta clareza na época. Esse pessoal aqui é um outro grupo, explorou mobiliário, usando funções, gráficos de funções. Essa aqui é uma peça em cima da mesa que eles puseram essas sombrinhas das pessoas. Tá? A gente fez 4 edições da disciplina. 4 ou 5, já me perdi. Tá? Foram 5 edições. Agora, é uma disciplina totalmente presencial, gente. Não tem nem questão de fazer isso online. Não... Aliás, a Matemateca, ela é presencial. Não tem jeito. Né? Porque ela é muito física. É isso que um grupo de alunos fez, a roda caótica da gente, que a gente usa nas exposições. Essa foto não está boa, mas lá no vídeo vocês devem ter visto. Esse grupo tentou fazer um material para você explorar derivadas. Né? Então você vai percorrendo a curva, por exemplo, aqui do lado esquerdo você percorre essa curva cúbica, aí você tem as tangentes, e aí você tem alguma coisa que mexe de acordo com a tangente e vai percorrendo a parábola. Super ambicioso, né? E no final, nem sei onde está mais essa peça. Não sei se os alunos ficaram para terminar e eu não me lembro de se está com a gente. Mas é uma coisa ambiciosa aí, né? Esses já partiram para explorar a música, as notas, esses tubos. Esse aqui é um exemplo também. Foi uma turma que... Foram alunos da licenciatura, junto com alguém da... Sempre os grupos são mistos, né? Eles têm um alunos da FAO e alunos do IME. Fizeram uma variante de jogo da velha tridimensional, com 2 tipos de peça que, dependendo da peça que você coloca, você estabelece zonas proibidas para você jogar, e então eles mudaram o jogo da velha com essas pecinhas, né? E essas pecinhas são feitas em impressoras 3D. Tá? O acrílico é feito, acho que com corte a laser, e as pecinhas com impressora 3D. Aqui é um cartaz anunciando a exposição final dos alunos, de uma das edições. E quem tiver curiosidade, a gente escreveu um livro sobre a disciplina, que chama Matemática, Arquitetura e Design, Transgredindo Fronteiras, é um título ambicioso. Isso está na editora Blucher. A editora Blucher tem uma coleção de livros de acesso aberto. O que eles fazem? Eles pegam o seu livro, a edição foi feita por uma estagiária, tá? Mas eles imprimem umas 20 cópias, tal, ajudam a finalizar a edição e colocam o PDF aberto, ou seja, eles não imprimem o livro. Recentemente eu descobri que esse livro está sendo vendido por uma editora, livraria, que imprime sob demanda. Mas a gente nunca autorizou, então eu não sei. A gente escreveu para a Blucher dizendo, olha, está acontecendo isso, a gente não se lembra de ter autorizado para ninguém. Mas é um livro que conta a experiência da disciplina. Tá? Bom, e o que eu queria finalmente falar aqui é assim, muita gente já nos procurou dizendo, nossa, a gente quer fazer uma coleção igual a essa, a gente quer ter a nossa Matemateca, né? Eu fico um pouco enciumado com isso, porque o nome Matemateca tudo bem, uma coleção de matemática, né? Matemateca. Mas a gente fica enciumado de as pessoas usarem o nome Matemateca, né? Porque a palavra não existia antes, a gente inventou. Enfim, mas a gente estimula muito, e a gente quer ajudar, inspirar as pessoas. Claro, a nossa ajuda é meio limitada, é mais uma orientação. Então, é comum as pessoas perguntarem, como é que a gente faz para criar a nossa coleção? Só que é complicado, né? Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. A gente está na estrada já há, sei lá, 18 anos. Aqui um exemplo que deu certo, só para dizer que nem sempre dá errado, mas na Federal do Pará, esse é o professor Márcio Lima Nascimento.
ele fez pós-doc comigo, eu supervisionei o pós-doc dele em 2009, mais ou menos. Não, talvez antes até. E ele resolveu criar um laboratório que ele chama de Biblioteca de Objetos Matemáticos, da UFPA. E aí o que aconteceu? Ele pegou, contratou com o mesmo artesão que faz a maioria das nossas peças, ele contratou, fez várias peças parecidas, iguais, na verdade, e também fez o material dele, e usa do jeito dele, enfim, ele criou lá uma biblioteca de objetos. Assim como a Matemateca, ele criou a dele. Então, mas, assim, precisou de verba, precisou de vontade, né? Não é uma coisa que você faz assim, né? Do dia para a noite. Então, o que é importante se você pretende criar um acervo desses, né? Eu estou chamando de autenticidade. Autenticidade aqui quer dizer o seguinte: qual é o objetivo? Você quer um laboratório para licenciatura? Ou você quer um acervo também para licenciatura, mas que você vai usar em oficinas no ensino básico, diretamente com os alunos, ou fazer oficinas com os professores? O que é exatamente, o que você quer com isso, né? Ou então você vai usar as peças como inspiração para fazer também versões com material barato, para poder as pessoas mesmo construírem, levar para as escolas, olha, tem isso aqui, vamos fazer, cada um vai fazer o seu, né? Vamos fazer o poliedro aqui, né? Então, primeiro, qual o objetivo e qual o público? Não precisa ser um público só, pode ser um monte de... A gente tem um público geral, de fato. Nosso público é públicos da exposição. Mas claro que a gente está de olho no ensino básico. A gente quer que as escolas vão nas exposições, né? Então isso é muito importante. O que vocês querem fazer com isso? Eu estou dizendo assim, praticamente estou sugerindo, faz aí uma, né? Vocês, né? Não, sem nenhuma pressão, tá? Já que ele convidou, né, Alírio? Eu já estou aqui sugerindo. E talvez vocês tenham já alguma coisa, eu estou falando aqui sem conhecer, né? E tem a questão complicada também, talvez a mais complicada, que é a produção de material, né? Primeiro, tem verba. Se não tem verba, quem vai fazer, né, essas coisas? Tem gente que pode doar seu tempo, doar um marceneiro aposentado, sei lá, ou um robista, né, que no fim de semana consegue trabalhar com vários materiais, com madeira, etc. Coisas eletrônicas, eventualmente. Então, quais seriam esses artesãos, né, quem faria? E, eventualmente, por isso que também eu falei aqui um pouco da FAO, porque vocês podem conseguir algum tipo de parceria. Não sei se a universidade, o campus de vocês tem alguma coisa de engenharia ou arquitetura, mas às vezes dá para fazer com os alunos, com os professores, também fazer uma integração em que os alunos, por exemplo, da licenciatura podem fazer protótipos, ter ideias, testar com material, com cartolina, com coisa improvisada, e depois fala, não, agora vamos fazer isso aqui. Tem um exemplo, um exemplar bonito, né, caprichado, tal. Faz uma parceria com a arquitetura, faz com a engenharia. Depois, eu estou acabando, daí vocês me contam se vocês teriam essa possibilidade ou não, né? Indo nessa linha de sugerir isso para vocês. E é isso, gente. É o que eu queria contar. Eu falei para a Juliana que eu ia ser breve, mas aí, se vocês tiverem perguntas, eu estou aqui para conversar, estou de boa. E só deixa eu colocar de novo as referências da mídia. Eu não vou dar link do Wikimedia Commons, mas eu vou deixar aqui, deixa eu editar aqui. Ó. Opa, cadê você? Na Wikimedia Commons, vocês procuram por categories. Ué, tá aparecendo aí truncado? Peraí. Collections of Matemateca.
Ih, o que aconteceu, gente? Ah, tá, já sei. Então é isso, gente. Obrigado. Deixei aqui, fiz um trabalho de convencimento, claro, se vocês acharem conveniente. Aí vocês me contam se tem alguma iniciativa, se vocês acham isso interessante ou não. Tá? Muito obrigada, professor Eduardo. Se um dos objetivos é encantar, eu acho que a gente está encantado. E agora eu abro para os nossos presentes. Se alguém tem alguma coisa para colaborar, para perguntar, para comentar, fiquem à vontade. O pessoal está... Eu dei um quadro tão completo que não sobrou pergunta. Professor, o senhor perguntou se a gente tinha alguma iniciativa. Nós temos uma iniciativa, é bem essa palavra, iniciativa. Iniciática, né? Iniciática, porque nós temos uma sala, né? Seria um tamanho de uma sala de aula pequena, que funciona o nosso laboratório. Ele chama LEMAC, que é Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana. E aí, nesse espaço, nós tentamos construir alguns materiais, outros adquirir com os pouquíssimos recursos que conseguimos desde que ele foi iniciado, que foi mais ou menos 2007, se não me falha. Suzy, me corrija, acho que é mais ou menos 2007, eu lembro porque foi quando eu ingressei na graduação aqui no campus. E lá a gente tem, então, alguns materiais didáticos, né, voltado para o ensino de matemática. Então, nosso objetivo são os nossos acadêmicos, né, aprenderem a trabalhar com alguns, a lidar com alguns desses materiais e também construírem, né, o senhor colocou aí sobre essa questão da mão de obra, de doar tempo, de doar trabalho. Então, os nossos acadêmicos são nossos parceiros nesse sentido. E também voltado para os professores de matemática, né, das escolas que tenham interesse em talvez utilizar ou emprestar algum daquele material. E além dos materiais, a gente tem também alguns livros, né, que ficam à disposição dos estudantes. E nesse espaço também a gente acaba realizando aulas de práticas, de ensino, enfim. A gente tem um pequeno espaço, uma iniciativa. Certo. Opa, deu eco. Não, exatamente. Acho que o começo é sempre o laboratório. Eu acho que a maioria dos cursos de licenciatura tem esse laboratório. É engraçado que no IME não tem um laboratório da licenciatura. A gente tem a Matemateca, que não é vinculada à licenciatura, mas é que no IME tem o CAEM, que é o Centro de Apoio... Não, eu nunca sei se é apoio ou aperfeiçoamento ao ensino de matemática, tá? É um dos dois, deixa eu por aqui. Para não falar bobagem. Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática, que é uma iniciativa... Fala. Eu ia perguntar se o senhor teve a oportunidade de conhecer alguns desses espaços, desses museus de matemática que o senhor mostrou para a gente, que existe no exterior. Então, na verdade, as fotos que eu mostrei são fotos que eu tirei. Eu tive essa oportunidade, sim. Na verdade, essa oportunidade surgiu de uma maneira, enfim, que no fim não deu certo, mas houve convidaram a gente para fazer um museu no Rio de Janeiro. Seria uma casa da matemática do SESI, lá da Firjan. Que no fim é um projeto que morreu, mas eles iam construir um prédio de apoio ao ensino de matemática e teriam uma grande exposição. E era um espaço enorme, a gente fez um projeto enorme. E dentro desse projeto a gente viajou para o exterior e foi visitar vários museus no exterior para ver o panorama mundial, né? E ver como é que eles abordavam, etc. A gente praticamente escreveu um livro, um relatório sobre esses museus dentro daquele projeto, né?
Então eu vi todos eles. Mas eu acho que assim, a gente... E eu tenho essa relação... A gente também participou de eventos internacionais, porque na década de 2010 surgiram esses eventos internacionais congregando os centros, os museus de matemática. Então tem uma comunidade mais ou menos que se conhece já. A gente é conhecido também lá fora. Só que a gente não consegue avançar nisso porque a gente não tem essa exposição permanente, né? Então é muito difícil você se colocar também sem ter a exposição. Você tem uma coleção, né? Fica chato, né? É algo que... Enfim. Mas a gente viu, e a nossa abordagem é muito parecida com a de todos, né? Alguns puxam mais para brincadeira ali, como o MOMAT, né? Que é uma coisa bem da criançada brincar. E outros têm umas coisas mais parecidas com a nossa, tipo aquele da Catalunha, lá de Barcelona, Catalunha, dos professores, né? Cada peça é um desafio, uma coisa mais reflexiva. Tem esse de Gießen, que é uma mistura dos dois, mas são bastante parecidos, né? É lindo, professora. Eu particularmente, olha, incrível, muito legal mesmo. Eu tive a oportunidade já de conhecer o IME, mas eu acho que eu não conheci esse espaço. Então, a gente não tem o espaço, a gente o que faz? Coloca umas coisas na lanchonete, então tem uma mini exposição na lanchonete, tem um pouquinho de coisas no salão de chá que foi frequentado pelos professores, pelos alunos de pós, mas os alunos também podem ir, os alunos de graduação, e às vezes uma coisa ou outra nas paredes. Eu tinha um projeto de encher as paredes, né, fazer o IME virar um museu, mas precisa de dinheiro também, não é trivial. Você tem que ter designer, tem que ter... As paredes às vezes não estão bonitas, né? Então você tem que dar um trato na parede. É verdade. Então não adianta você botar uma coisa bonita numa parede que está toda descascada, né? Não tem muito sentido. Então, a gente tem uma sala onde fica o acervo, mas a gente não tem essa exposição. Você vai na lanchonete do IME, você vai ver alguma coisa. Legal. Quem for lá, fica a dica. Tem uma coisa no chat aqui, né, da Vivian. Eu ia comentar a respeito do chat também, que o Felipe disponibilizou ali no chat a lista de presença, então não esqueçam de registrar suas presenças, o link está no chat, que a Vivian colocou. Ah, sim, ela está colocando na nossa ação de tentar viabilizar um laboratório numa escola que a gente atuou em 2019, quando estávamos presenciais. E aí, gente? Vocês sentem que esse espaço limita vocês em termos até de ter mais materiais? Porque às vezes eu sinto isso, eu quero ter mais coisas, mas eu mal consigo guardar numa sala, né? Ele está apertado. Realmente, se a gente tivesse mais espaço, seria melhor. Ele já está apertadinho para a gente. Por exemplo, quando a gente ia realizar uma aula prática, mal cabia os alunos, ficava assim meio muito em cima do outro, um em cima do outro. Isso é chato, né? Porque às vezes... como a ideia é que a gente tenha um espaço para trabalhar com alunos, então não é só de exposição, então a gente precisa de um espaço para exposição, mas que também suporte, né, as pessoas. Então, a gente também não pode encher a nossa sala, mas a gente sabe também o quanto é trabalhoso construir ou adquirir por meio de compras, né? Uma possibilidade, às vezes, por exemplo, jogos, tem uns jogos assim que... por exemplo, eu mostrei o Jogo da Velha, né, que a gente encomendou e tal, mas tem um jogo que é vendido em brinquedo, que é aquele League 4, sabe? Uhum. E ele tem uma proposta muito parecida com o Jogo da Velha, você tem que formar uma fila de bolinhas, né? É um jogo pronto, então às vezes uma doação, alguém doar o jogo e ficar ali no acervo de vocês, quer dizer, eu entendi que exposição não é um espaço para expor mesmo, como a nossa sala não é, mas se vocês tiverem um acervo guardado, a partir dali vocês conseguem, né, fazer mais coisas, isso que eu estou
Mesmo assim, Professor, esse livro que vocês produziram, ele está disponível no site do Matemateca ou alguma dessas redes do Matemateca? boa pergunta. Eu acho que Porque o não. senhor colocou que é um PDF livre, né? De Eu vou, acesso. eu vou pegar aqui para vocês, espera um pouquinho. Gente, alguém tem alguma colocação? Algo a acrescentar? Professora, eu queria perguntar, de fato, para o professor, sempre me dá curiosidade como é a relação, tipo, para a construção desses objetos, porque tem uns objetos que, não sei, quando a gente vê, são realmente muito estranhos, quero dizer, se a gente pensar comumente. Não sei, como é a construção desses objetos? Já pensar, por exemplo, na faixa de Möbius, um objeto desses, não sei que tão fácil seja chegar a falar para uma pessoa que quer construir esse objeto. Não sei como seja essa relação aí. Queria perguntar um pouco sobre isso. Então, mas cada objeto é uma história diferente. A gente teve cada maluquice. Por exemplo, a gente tem uma peça que está naquele vídeo lá que eu mostrei no começo, que é para falar de geometria esférica. Geometria esférica, você precisa de uma esfera, correto? Que você possa riscar. Então, você precisa pensar no material da superfície. Pode ser alguma coisa para riscar com giz, mas a gente optou por canetinha. Então, a superfície precisa ser tipo quadro branco, mas ela precisa ser perfeita. Por quê? Porque a gente também queria... O que é uma régua na esfera? É alguma coisa que permita, é uma guia para você desenhar um grande círculo. O grande círculo é um círculo máximo. Tipo o Equador, né? Qualquer meridiano da Terra é um círculo máximo. E passa em pontos antipodais, né? Bom, aí a gente chegou para o artesão, ele já tinha feito coisa para a gente falou, olha, a gente quer uma esfera, e essa espécie de régua, e um medidor de ângulos também, um transferidor na forma de uma calotinha, para medir ângulos. Porque tem aquele teorema bacana, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico não dá 180, dá mais do que 180, e é proporcional, inclusive, à área do triângulo. Enfim, é uma matemática linda, né? Mas a gente encomendou para ele e falou, a gente quer uma esfera aí. Aí, depois de um tempo, ele veio com uma esfera que ele fez meio de acrílico lá. Ele sabe mexer com resina, com acrílico. Só que ela era torta, né? Você punha ela para rolar, ela fazia qualquer coisa. Aí a gente, não vai dar, isso a gente vai ter que ser mais preciso, senão não vai dar para fazer isso. Daí ele falou, entendi. Eu vou fazer usando... Ele não usava halter, não. Acho que era torno mesmo. Vou fazer de madeira, não sei o que, vou lixando. Bom, ele fez, só que aí ele tinha aquela peça de acrílico que seria essa régua. E tinha que ser justinha, né? Para ela entrar e encaixar bem no meio, né? Na hora que ela entrasse, ela tinha que entrar no meio da esfera, dividir em dois. E aí ele foi fazer isso e ela grudou. Aí ele não queria martelar, ele começou a encher de tijolo em cima dessa peça de acrílico para ver se ela despegava da esfera. Encheu de tijolo até o teto e largou lá. Ficou anos até o negócio cair. Essa peça demorou 7 anos para ficar pronta. Meu Deus! Então, claro, talvez a gente pudesse ser mais esperto com as soluções, mas enfim, também não dava para ficar forçando o cara, né? Mas assim, tem histórias legais nessas superfícies bonitas, topológicas. A gente começou ele faz, mas a gente começou com outro artesão que ficava lá no interior de São Paulo. Aí eu fui de carro até lá para conversar das peças e tal. E para fazer a peça, eu ensinava, olha, o formato, você faz um nó e depois você vai ligando com fita crepe. Depois aí eles usam massa plástica, né? Cada uma coisa tem uma técnica, né? Meio que foi ensinando como produzir a forma, né? E aí ele tinha um ajudante de 15 anos. E
que era super talentoso. Aí teve um dia que eu fui lá, ele tinha inventado uma peça. Ele criou uma forma, ele falou, eu parti aqui, eu peguei 3 curvas, coloquei no espaço, daí eu fui ligando e fiz a superfície. E não foi nenhuma que a gente encomendou, o moleque lá inventou a dele. Pois é, essa peça depois a gente reproduziu em tamanho maior e está pendurada lá no hall lá do IME, na frente do salão de chá. E foi ideia de um menino, um iniciante ali, que entendeu a ideia do nó, dos enlaces, como é que se junta. Mas assim, respondendo também mais ao Alírio, né? Cada peça é uma história, e às vezes você precisa usar a matemática para ter uma solução para a construção da peça. E a matemática que você usa para resolver a construção da peça não é a matemática que você quer ilustrar com a peça. Isso também acontece. Às vezes você precisa, para chegar na peça, de outra teoria, de outra coisa, de outro cálculo, que não aparece quando você vai usar a peça. Né? Eu não tô com um exemplo claro na cabeça agora, mas é que isso já apareceu várias vezes. Mas pega a esfera. Talvez você precise usar uma CNC, projetar essa esfera, fazer cortes, fazer colagens. Como é que você faz? Tudo isso não vai aparecer. No final vai aparecer uma esfera. Né? Então, é sempre um desafio, porque os artesãos têm que entender o que você quer e tem que ter a capacidade de fazer. E não é só uma questão de pagar, porque se a gente fosse pagar de verdade esses caras, ia ficar uma fortuna. Porque o que acontece? Eles fazem o projeto junto com a gente. E não é uma coisa de... Porque quando o cara faz em série, o que acontece? Ele vai buscar os processos que otimizam a produção, e ele vai baratear o custo. E aí ele vai poder vender mais barato. Agora, se ele fizer uma vez só, ele tem que aprender, ele tem que projetar, ele tem que fazer tudo. Ele gasta um tempão. Se você fosse remunerar de verdade, seria muito caro. Pense, é tempo de salário, né? Então, são pessoas que, na verdade, são muito abnegadas porque elas acabam fazendo para a gente por um preço que realmente a gente não consegue na maioria dos lugares das pessoas. Não sei se eu respondi o que você queria, Lília. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Você tem alguma coisa em mente que você pensou para fazer a pergunta? Alguma peça? Não, assim, é que eu vi algumas vezes as peças que ficavam na sala de chá, lá no IME. Então, tinha algumas que, de repente, pensava, como acabaram fazendo isso? Como construíram isso? Eu tive a oportunidade de ver agora o professor falou que tem a rodinha que ele vai liberando a água, né? Eu vi isso, mas também vi em algum momento os pontes de Königsberg, por exemplo. Acho que são questões que se falar para alguém não deve ser tão imediato passar a ideia. Por exemplo, nas pontes de Königsberg tem um desenho original, que é o problema original lá do Euler. Não sei se todo mundo conhece, né? Tinha 7 pontes. Né? Era um rio, mas é um rio que bifurcava no meio da cidade, lá em Königsberg, que agora é Stalingrado, acho. Não me lembro. Enfim, era um rio que bifurcava e tinha 7 pontes. E aí o pessoal tinha uma lenda lá. Será que dá para passar nas 7 pontes? Passar em todas as 7 pontes, mas uma só vez em cada ponte? Fazer um caminho que consiga fazer isso, né? E diz a lenda que o Euler foi lá e explicou, mostrou que não. Eu acho que era meio óbvio que não, quer dizer, se alguém pensasse bastante. Mas o interessante do Euler é que ele, com esse problema, inaugurou a teoria dos grafos, que hoje é usada em tudo, né? Rede social, internet, enfim, metrô. Enfim, grafo é uma coisa onipresente, né? E ele mas ele provou uma coisa mais geral, ele transformou aquilo num teorema, não só para o caso das pontes de Königsberg, mas para qualquer caso. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente de início fez o desenho original das pontes para as pessoas tentarem, e a gente se divertia, que não tinha solução,
Então o pessoal ficava tentando. E aí do lado tinha um que a gente, no desenho, tirou uma das pontes. Era um desenho com vidro, né, para riscar. Aí a gente tirou uma das pontes. E esse era fácil, você fazia rapidamente. Daí quando a gente contava para as pessoas que o original lá era impossível, nossa, tinha gente que ficava muito brava. Tinha criança que ficava possessa. Como assim? Como é impossível? E a gente brinca também aí, nesse caso, parênteses, né, que tem essa lenda, na vida tudo é possível, sabe aqueles ditados de autoajuda, de incentivo, tudo é possível, não sei o quê. A gente diz, não, matemática não é bem assim. Isso aqui é impossível e a gente demonstra que é impossível. Tá? Então, não tem discussão, isso é realmente impossível. Só que o que a gente consegue contribuir na matemática? É a demonstração de que é impossível. Né? Mas é isso, eu estava contando isso por quê? Porque a versão depois que a gente fez é uma em que você tem mais ilhas, né, no rio, e as pontes são móveis, então você pode colocar as pontes que você quiser no problema. Com isso você chega mais perto do teorema de Euler, para dizer, olha, em que condições é possível ter esse caminho e em condições não é. E aí você propicia a discussão. Mas no caso do artesão, esse não foi muito complicado, porque ele já tinha desenhado as pontes, ele reproduziu o mapa de Königsberg, fez um desenho, ele entendeu o problema. Ele fez um fundo azul para parecer água, enfim. Aí entra um pouco da... Aí que tá, a gente não dá o desenho. A gente diz, olha, a gente quer isso. As ilhas, as pontes móveis, você tem alguma proposta? Ele vai desenhar, ele vai pensar, ele vai propor. A gente não tem equipe para fazer desenho técnico. Então, olha só, o artesão está fazendo desenho técnico no fundo, né? Certo. Professor, eu vou parar já de falar com essa última inquietude. Assim, falando disso, Claro. não sei se de repente o professor tiver aí a imagem daquele cilindro espelhado, a anamorfose do cilindro espelhado, que você reflete um personagem da Guerra das Galáxias, da Guerra das Estrelas. Aí, por exemplo, essa é uma questão que eu acho que não sei como você conseguiu fazer isso, tipo, a elaboração da peça mesmo. Na realidade, acho que a imagem está aí eu acho que devia ter no site da... no site? Peraí, deixa eu ver se... acho que está assim. Pelo menos, a gente fez várias, para março do ano passado, na verdade, a gente fez várias... eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a guia da página da Matemateca, daí a gente se diverte na página. Deixa eu pôr ela aqui, porque daí eu enxergo vocês também. Então, aqui está em acervo. Está logo no começo, né? Tá no aqui, começo. Essa foto aqui não é nossa, essa da direita. É a nossa... aqui é outra foto. Aqui, tá vendo? Essa figura aqui, esse projeto, a gente vê um cubo, né, desenhado. Essa aqui a gente imprimiu um objeto 3D, numa impressora 3D, e ele projeta, vira uma mão, né? Porque o cilindro espelhado distorce a imagem, né? E aquele que estava na página anterior, aparece aqui o Yoda, né, o personagem do Star Wars, né? E quando você olha essa peça... Opa, perdão, é aqui, né? Aqui é o Yoda. Quando você olha essa peça, você não reconhece, né? Você não reconhece que é o Yoda. Então o que ele está perguntando é, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês criam essa peça para ela se projetar aqui e você vê exatamente essa figura? Então o que a gente faz é um processo de inversão, né? Para ser bem simplificado, assim, num computador de modelagem 3D, a gente já pegou o Yoda pronto, ou seja, um molde 3D do Yoda. Pensa que é tudo facetado, um monte de polígono, é um poliedro no fundo. Esse é o Yoda. Tudo virtual no computador. Aí a gente coloca ali atrás dessa superfície do cilindro, põe lá.
E aí a gente simula o que aconteceria, por exemplo, dos raios saindo do meu olho, batendo indo na direção da peça e refletindo para cá. Então a gente transforma esse objeto num outro objeto que seria a reflexão pelo espelho. Bom, tem que pensar um pouquinho, discutir com calma, mas... Então, quer dizer, no fundo, a gente transforma esse objeto, que é um polígono, cheio de faces, num outro polígono que corresponde aos raios luminosos viajarem, eles saírem de cada ponto, bater num ponto daqui. Eles não chegam a bater no iodo, eles estão indo na direção de um ponto do ioda, e daí eles batem no espelho e vêm na direção do nosso olho. É uma transformação, a gente transforma um objeto 3D em outro objeto 3D, é uma função de R3 em R3. Por isso que eu falo, aqui, claro, a gente está querendo falar justamente dessa transformação, mas para fazer a peça está envolvendo muito mais coisa do que simplesmente, né? Você tem que calcular, você tem que pensar, tem que fazer... Era isso que você queria saber, né? Obrigado, professor. Aqui teve a contribuição de um... Bom, esse aqui foi, assim, essa peça original foi um cara que contribui, que é colaborador lá na FAO, na arquitetura. Mas depois, para a exposição que a gente fez em março do ano passado, um aluno que era o nosso estagiário, ele fez outras coisas, tanto peças planas, né, imagens, quanto tridimensionais. E como eu também sou supervisor de um laboratório de impressão 3D, com outros alunos eu consegui fazer a impressão 3D das peças. Então a gente aumentou um pouquinho o acervo desse espelho. Então, com os alunos, enfim, colaboradores, a gente vai construindo isso aí, né? Isso aqui, bom. Mas, Alírio, não precisa pedir desculpa que você está fazendo muita pergunta. Tá ótimo, tudo bem. Obrigado. Estamos aqui para isso, né? Então, gente, não estou concluindo nada, só estou falando. Tem o endereço da Matemateca, que é Matemateca IMUSFBR, e tem o COLE, deixa eu pôr aqui. Se entrar em contato, pode falar comigo diretamente. Esse que eu pus aí em cima é o endereço do livro lá da Matemática, Arquitetura e Design. Obrigada, professor. Você tem razão, a gente devia pôr na página, acho que faltou um local aqui, talvez nas notícias. Ah, deve estar aqui, quer ver? Só que aí tem que achar o ano, né? Ah, livro, tá aqui, ó. Você tem que procurar em notícias 2017, não dá para achar. Eu olhei no acervo, imaginei, olha, um tipo de acervo, livro, mas não encontrei. Aí eu vi que era só os materiais. Eu perguntei. Se ninguém tem mais nada, nenhuma curiosidade, nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu vou agradecer ao professor Eduardo, né, pela contribuição. Muito interessante a gente... Ah, desculpa, a Suzy está falando com o microfone fechado. Não, eu abri agora. Lembrei que eu tinha que abrir. Peraí. Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra, pelas informações. A gente que está num campus do interior, como a Ju disse, a gente tenta fazer algumas coisas, né? A gente tenta organizar algumas coisas, mas é muito complicado, né? Se as verbas não chegam na USP, o senhor imagina no campus do interior do Brasil. É muito mais complicado ainda. Mas a minha pergunta não é nesse sentido. Eu gostaria de saber, assim, se as peças que são elaboradas e que são criadas, elas têm alguma intencionalidade nessa criação ou não? Tipo, é uma criação livre, eu vou lá, penso em fazer alguma coisa e talvez no erro eu acabe acertando alguma coisa, como é o caso do menino que o senhor contou. Mas se tem uma intencionalidade nessas peças, né, que vão para uma exposição depois, se elas são feitas para algum objetivo, né, ou não. Então, a intencionalidade tem a ver com essa coisa é uma intuição que a gente acaba tendo sobre aquilo que vai cativar o público ou não. Então, mas primeiro a gente precisa se encantar com a ideia, né?
E eu acho que a gente tem um radarzinho, claro que o radarzinho tá meio estragadinho, porque sem dinheiro também você acaba se desanimando e para de pensar no assunto. Mas durante os primeiros anos, a minha cabeça era totalmente voltada para isso. Eu via uma coisa e falava, nossa, isso aqui, além de bonito, pode ser um objeto. E essa ideia pode ser transmitida por esse objeto. Então é uma intuição que você vai desenvolvendo e você cai numa ideia, às vezes uma ideia que já foi feita, por tabuleiro de Galton foi inventado lá pelo Galton, no século XIX. Né? Então não é a ideia original nossa, tem muita coisa que não é original nossa. Mas tem coisa que é também, aquelas montanhas de areia, quer dizer, a ideia em si abstrata estava num livro, que eu estava lendo um livro de um negócio, daí o cara comenta, um livro técnico, um livro, então tem essa coisa aí. Aí eu falei, nossa, isso podia ser um objeto. Né? Isso seria um objeto bacana. Então, é uma sintonia que você acaba fazendo daquilo que pode virar um objeto interessante. Agora, quando você vai numa exposição, por exemplo, a gente fez aí na Maria Antônia, tinha 40 atrações. Tem aqueles que atraem muito mais. Tem meia dúzia de peças que o pessoal fica louco. Né? E tem as outras que ficam lá, menos frequentadas, mas sempre tem alguém que vai lá e gosta. Então, você acaba compondo uma cena, compondo um ambiente em que você sabe que nem tudo é, meu Deus, como é, né? Tem coisa que é mais modesta, tem coisa que demora mais para a pessoa aprender a mexer, tem coisa que as crianças gostam mais, os adultos gostam menos e vice-versa. Tanto que a gente fez até uma planilha de votação no final da exposição, para o pessoal colocar a bolinha. Então, eles tinham uma bolinha de cada cor, tinham 7 cores, dependendo se eles eram de ensino infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, graduação, nenhum desses. E aí eles carregavam a bolinha na roupa, na exposição, e no final eles tinham que pôr a bolinha na peça que eles gostaram mais. Com isso a gente fez uma planilha, uma autoadesão, inclusive, do que o pessoal prefere mais de acordo com o nível escolar. Né? Eu estou desviando um pouco da pergunta, mas é um pouco isso. A gente tentou, pela primeira vez, embasar melhor aquilo que a gente está fazendo por intuição. E agora, o nosso trabalho não é um trabalho, quer dizer, não é um trabalho de tipo acadêmico no sentido de a gente fazer o material, aplicar, ver se ele funcionou, ver se teve o resultado, aí publicar, né? A gente faz uma divulgação livre, né? Então, eu até peço desculpas por isso, quer dizer, tem gente que acha que, não, você devia fazer isso, devia fazer aquilo. Não, tudo bem, mas não é a minha vocação. Né? Eu tive um treinamento, uma vocação de matemática, mas um gosto muito grande por divulgar matemática. Eu não consigo fazer trabalho acadêmico desse tipo. Inclusive já tentamos, mas acaba que não deu muito certo. Né? E eu vejo que eu não estou preparado também para isso, para escrever um artigo desse tipo, né? Então a gente trabalha assim, buscando criar o acervo, divulgar o acervo, expor o acervo, mas ver que ele está funcionando porque as crianças estão interessadas e estão felizes, estão brincando, estão motivadas. Eu fui um pouco mais longe aí do que você perguntou. Agora, deixa eu só comentar o que você comentou no início. Sim, USP, vocês olham a USP e falam, meu Deus, né, cheio de dinheiro, São Paulo, aquela coisa. Primeiro que não é assim, né? A gente briga também pelo dinheiro, é uma disputa renhida, mas quando tem é um dinheiro bem razoável, realmente a gente não pode reclamar e a gente sabe da realidade de outros lugares. Só que, e a gente tem uma vantagem também que muito de São Paulo, principalmente, talvez poucos lugares tenham isso, talvez no Sul seja, de ter pessoas especializadas, técnicas, que conseguem realizar essas coisas. Algumas são difíceis mesmo. Então, a gente tem esse acervo de profissionais, digamos assim. Também não é fácil achá-los. Mas, por outro lado, eu acho que o interior tem essa vantagem de ser algo das pessoas mais próximas, de você ter alguém que
que você vai na esquina, é o marceneiro que você conversa, que ele está muito mais aberto a tentar te ajudar, a colaborar. Eu acredito, né? Não posso estar falando bobagem. Então, tem coisas que a gente vê no interior, por exemplo, a gente vê em São Carlos, que São Paulo não é assim. São Paulo é uma cidade grande, ninguém se encontra, ninguém se vê. É aquela loucura, enquanto que no interior você tem mais tempo, você tem, né, as relações mais próximas. Então, às vezes, é explorar, por isso que eu falo, é explorar as possibilidades que vocês têm. Né? Não adianta querer ter o dinheiro que tem na USP e os profissionais que estão fazendo. Né? Tem que ser do seu jeito, não é o jeito do outro lugar. Né? Mas então é isso que eu tinha falado no começo. Respondi você? Não sei. Sim, respondeu, sim, professor, porque eu fiquei com uma frase que o senhor falou bem no começo, diz que a intenção não é ensinar, né? Não é esse o objetivo, né? E parece que, diante de tudo que o senhor falou, parece que a gente sempre chega nesse objetivo, né? De uma certa forma, está acontecendo, né? E que seja ensinar a ver matemática em outros lugares, né? Mas, de certa forma, está acontecendo, essa relação existe, né? Mesmo sem essa intenção. O que eu quis dizer, assim, que não é um ensino estruturado, primeiro, porque a gente não tem uma peça para cada tópico de uma disciplina, a gente não vai no ensino médio e fala, para isso a gente tem uma peça, para aquilo a gente tem uma peça, não tem essa estrutura. A gente também não faz o ensino, a não ser que a gente faça uma oficina, eu já fiz várias oficinas, aí eu ensino, aí eu chego, gente, já vamos fazer isso, vamos estudar aqui as simetrias, aí eu vou lá e ensino sobre aquela peça, mas não é o objetivo central, a gente pode usar, e pode também motivar outros professores a usarem. Esse aqui. Obviamente, né? Porque... Opa, travei um pouquinho. Travei, né? Deixa eu voltar. Então, né, a gente não está querendo ensinar diretamente, mas a gente está motivando para o ensino. Então, o ensino está no radar. É isso, respondendo a sua pergunta. Tarine, quer colocar alguma coisa? O Cláudio, a Adriana? Nossa, eu achei sensacional. Adorei. Eu sempre fui muito adepta, assim, aos materiais em si. Eu acho muito legal. Quando eu estava na faculdade também gostava muito de participar do LEMAC. E eu fico pensando, assim, até onde a gente conseguiria fazer aqui, porque é uma inspiração, né? Ver todos esses materiais, eu não querer que a gente tenha aqui no nosso campus. Então, obrigada, professor, pela apresentação. Foi assim, muito inspiradora. De novo, a própria apresentação, a ideia, usando imagens, é também motivar, né? Eu não vou construir uma teoria aqui sobre exposição de matemática, eu quero motivar as pessoas. Agora, vocês, como estão mais próximos da atividade de ensino, porque é o que motiva a licenciatura, né? Vocês podem seguir um caminho diferente, né? Mas o que eu prezo muito é o material físico. E é até engraçado, porque a pandemia, a quarentena aí, me trouxe essa reflexão também, né? Mas eu já sabia desde sempre, eu adoro dar aula online, eu estou me sentindo super bem dando aula online. Tenho aqui, ó, minha webcam, fica em cima do papel, a minha lousa. Quer ver minha aula? É uma aula aqui. Eu divido o papel em dois e vou escrevendo com uma caneta grossa, tudo. Então, eu acho super bacana. Mas, toda vez que tentaram propor, ou a gente tentou, vamos fazer os objetos virtuais, pegar as peças da Matemateca e transformar num objeto virtual para as pessoas fazerem interação no computador, isso nunca deu certo. Primeiro, porque é difícil. Segundo, sempre tem aquela ambição, vamos fazer todos os objetos. Esquece. Esse tipo de coisa, a gente sempre funcionou agregando. Constrói um, constrói o outro. Opa, temos uma exposição, vamos expor. Opa, tem novidade. Isso aqui quebrou, tira esse, põe esse. Vai crescendo, vai crescendo. Toda vez que você tenta fazer tudo de uma vez, fica complicado, né? Isso é a primeira coisa. Segunda, que o virtual desatualiza, né?
Aí você usa um software, usa outro, fica aquilo, fica lá meio... Daqui a pouco quebra, não tem o JavaScript, não tem não sei o quê. Para mim, pelo menos para mim, é algo que é evanescente. Me fugiu a palavra agora, mas é alguma coisa que não se sustenta. E o físico, para mim, é algo que está lá. Eu fiz um objeto, tem objeto que tem 15 anos na Matemateca, ou até mais. Está lá. Né? Precisa de reforma? Precisa fazer outro? Precisa, às vezes, mas está lá. A maioria deles funciona. Né? E é algo que você vai agregando, não vai sumindo. Então, eu estou falando isso porque é uma questão pessoal mesmo, minha, de gosto. Eu prefiro trabalhar assim do que trabalhar dentro do virtual. E eu acho que a sensação que isso provoca, minha experiência com as crianças, é de outro nível. Né? Claro que é importante o material virtual, fazer simulações. Nossa, é sensacional, geometria. Quanta coisa, GeoGebra é sensacional. Mas tem certas... Substituir a experiência física é complicado. Não sei as próximas gerações, mas até agora... Vamos ver, né? Essa geração que já nasceu com o celular na mão. Ok, gente. Então, no interior, pegando o gancho da fala que vocês estavam, a gente usa o que tem, procura um pouquinho do que não tem e a gente faz o que pode com essas coisas, mas vai dando sempre um jeitinho. Então, novamente, professor Eduardo, muito obrigada. Muito obrigada. Acho que a palavra que a Tarine colocou, né, serve bem, né? Foi uma inspiração para a gente, né? A gente fica encantado e a gente utiliza isso como inspiração dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, e a gente vê o que a gente pode se inspirar. Uhum. E aí eu reforço novamente, quem não assinou a lista de presença, assine, o Felipe colocou o link no chat, e meu muito obrigada em nome de toda a equipe do Corpo Docente do curso de Matemática, da UFMS do Campus de Aquidauana, em nome dos estudantes que compõem a nossa equipe, o Felipe, o Azaf, a Janaína e o Renan, muito obrigada, professor. Muito obrigada ao Alírio, que sugeriu o nome do professor Eduardo para estar aqui com a gente. E gostaria de acrescentar para todos os participantes do projeto que nesse semestre é a nossa última ação aqui no Meet, né? Em julho a gente sempre deixa ali sempre como se a gente tivesse há muitas edições, né? Em julho a gente procura deixar uma ação alternativa, mas não aqui no Meet, a gente sugere alguma coisa para vocês, da outra vez a gente sugeriu filmes, agora a gente está pensando em sugerir outra coisa para vocês fazerem em julho. E aí a gente retorna no Meet com a ação como esta em agosto, tá? Então, em julho a gente deixa aí algo mais alternativo, mas não acontece aqui no Meet, é mais alguma sugestão de atividade, enfim, de algum material, tá? Bom, agradeço novamente, Juliana, agradeço a Líria, você, todo mundo aí, obrigado pela atenção, e foi bacana falar da Matemateca, eu tive que dar uma revisada, interessante, a gente sempre é bom fazer essa retrospectiva, então agradeço muito. Então é isso, obrigada a todos que estão aqui com a gente até agora, nossos estudantes, os professores, que são, estou vendo aqui a Vivian, que está com a gente, que é a professora da escola, né? E muito obrigada a todos que participam, que colaboram com o projeto, que está aqui junto com a gente, aprendendo junto com a gente.